Amados hermanos, Bom dia, amados irmãos. estamos delante de la majestad del Señor. Estamos diante da majestade do Senhor. Queremos honrar su nombre. Nós queremos honrar o seu nome. Amén. Hoy vamos a tratar, hermanos, de tocar un poquito Hoje vamos tratar e tocar um pouco el tema del precio del discipulado. o tema do preço do discipulado. Amén. Recuerden cuando las 5 vírgenes insensatas Vocês se lembram quando as 5 virgens insensatas, después que habían resucitado, depois de haverem ressuscitado, le pidieron a las vírgenes prudentes pediram para as virgens que prudentes les dieran aceite, que dessem a elas azeite, y las vírgenes e as virgens, prudentes le dijeron, as prudentes disseram: vayan a comprarlo, vão comprar, o sea, vayan a pagar el precio. ou seja, paguem o preço. Amén. Amém. Para ser discípulo auténtico del Señor hay que pagar un precio. Para ser um autêntico discípulo do Senhor, deve-se pagar um preço. Para recibir la salvación eterna no se paga nada, Para receber a salvação eterna, não se paga nada, porque ya el Señor lo pagó. porque el o precio. Senhor já pagou o preço. Pero para poder nosotros recibir el galardón del Señor tenemos que pagar un precio. Mas para que nós possamos receber o galardão do Senhor, nós temos que pagar um preço. Amén. Amém. El otro día una pastora Num outro dia, uma pastora, en Bogotá me decía, lá em Bogotá, ela dizia: luego ya el Señor no pagó todo. mas o Senhor já não pagou tudo? Él pagó todo, E Ele pagou tudo. pero por nuestra salvación eterna, Mas para nossa salvação eterna, para hacernos sus hijos eternamente. para nos fazer seus filhos eternamente. Pero ahora nosotros somos llamados a ser sus discípulos. Mas agora Ele nos chama para ser seus discípulos. Amén. Amém? Tenemos que entender eso bien. Nós temos que entender muito bem isso. Discípulo es una persona que aprende una disciplina. Discípulo é uma pessoa que aprende uma disciplina. Amén. Y la doctrina de Jesucristo es una disciplina. E a doutrina de Jesus Cristo é uma disciplina. Es aquel que se instruye Ele é aquele que instrui bajo la dirección de un maestro. debaixo da direção de um maestro. De um mestre. Isso. De un maestro. De um mestre. Nosotros tenemos un gran maestro. Nós temos um grande Un gran mestre, maestro que es el Señor. que é o Senhor. Pero ese gran maestro también pone sus maestros colaboradores. Mas esse mestre também estabelece seus mestres cooperadores. Amén. Por eso en la lista de los hermanos que están en Efesios 4:11, Por isso, na lista dos irmãos que aparecem ali em Efésios 4:11, está el de apóstoles, estão os apóstolos, profetas, profetas, evangelistas, evangelistas, pastores y maestros. pastores e mestres. Amén. Entonces, ese aprendizaje es especialmente en lo moral. Então, esse aprendizado é especialmente no aspecto moral. Una forma especial de vida. Uma forma especial de vida. En nuestro caso también una formación espiritual. E no nosso caso, também uma formação espiritual. Y el discípulo debe poner en práctica lo que va aprendiendo. E o discípulo deve colocar em prática aquilo que vai aprendendo. De lo contrario, ese discipulado sería una farsa. Do contrário, esse discipulado seria uma farsa. Amén. Amém?
Ser discípulo entonces es vivir lo que se aprende. Então, ser discípulo é viver aquilo que se aprende. Y no es solamente un activismo E não, objetivo, e externo. não é somente um ativismo externo. Muchas veces nos preocupamos más por hacer Muitas vezes nos preocupamos mais por fazer que ser. do que por ser. Debemos ser Devemos primero ser primeiro que hacer. do que fazer. Para ser discípulo de Cristo Para ser discípulo de Cristo, es necesario entonces é então necessário que vayamos siendo conformados que sejamos conformados al patrón del maestro, ao padrão do maestro, A seu caráter. do mestre, ao seu caráter, a su testimonio. ao seu testemunho. Gloria a Dios, lo vamos entendiendo. Amém. Vamos entendendo. Glória a Eso Deus. está lejos de tener una simple religión. E isso está longe de ser uma simples religião. El discipulado O discipulado es producto del trabajo de la vida divina é produto, é resultado do trabalho da vida divina nosotros. em nós. Dios haciendo en nosotros Deus fazendo em nós una nueva criatura. uma nova El criatura. Espíritu Santo O Espírito Santo trabajando trabalhando en lo profundo de nuestro ser. no profundo do nosso ser. Amén. Amém. Entonces vamos a ver un poquito sobre las condiciones del discipulado. Então vamos ver um pouco a condição para o discipulado. Cada uno de nosotros es diferente. Cada um de nós é diferente. Cada uno de nosotros es como lo que dicen los teólogos, ca- un frasco de alabastro. Cada um de nós é, como dizem os teólogos, um frasco de alabastro. Sí, y ese frasco de alabastro hay que romperlo. E esse frasco de alabastro deve ser rompido. ¿Sí? Nosotros muchas veces somos un enigma, cada uno de nosotros, Cada um de nós, muitas vezes, somos um enigma. un enigma. Ni nosotros mismos nos comprendemos. Nem nós mesmos nos compreendemos. A veces tenemos de nosotros un concepto errado. Às vezes nós temos a respeito de nós um conceito errado. Ayer hablábamos, y Pablo también lo habló, del apóstol Pablo. Ontem nós falávamos e o Pablo também falou do apóstolo Paulo. Y hablábamos un poquito E falamos um pouquinho de esos matices del frasco de alabastro das matizes desse frasco de alabastro, que era Saulo de Tarso. que era Saulo de Tarso. Sí, decíamos quién era Nós dissemos quem ele era antes de conocer al Señor. antes de conhecer o Senhor. Entonces, ayer veíamos esa gran figura intelectual Então ontem vimos essa grande figura intelectual y académica, e acadêmica, su intachable moralidad, sua irrepreensível moralidade, su legalista y estricta religión. sua legalista e estrita religião. Amén. Amém? Su reputación como fariseo, Sua reputação como um fariseu, sus ancestros. Ixi, agora. Seus ancestrais, Veíamos ayer, amén. nós vimos ontem, amém? Es decir, que ayer veíamos en Saulo de Tarso las apariencias Ou seja, nós vimos em Saulo de Tarso as de aparências ese frasco de alabastro, desse frasco de alabastro, con unas características com algumas características dignas de gloriarse cualquier persona que qualquer pessoa se gloriaria en la sociedad humana. na sociedade humana. Pero ¿qué sucedió con ese frasco de alabastro Mas o que aconteceu com esse frasco de alabastro después que fue quebrantado? depois que foi quebrantado? ¿Qué sucedería? O que aconteceu? Las cosas más preciadas para el yo As coisas mais apreciadas pelo eu fueron eliminadas por la foram cruz. eliminadas pela cruz. Y vamos a leerlo en Filipenses 3, del 7 al 10. E vamos ler ali em Filipenses, capítulo 3, do versículo 7 ao 10. Yo lo voy leyendo. Sim. Ah, sim, sim. Sí. Ustedes ya la tienen. Entonces leamos del 7 a 10. Dice, Sí. pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, Mas quanto às coisas que eram para mim lucro,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eu as estimei como perda por amor a Cristo. ¿Sí ven? Eso ocurrió cuando fue quebrantado el frasco de alabastro. Ou seja, isso aconteceu quando o frasco de alabastro foi quebrado. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. E certamente ainda estimo todas as coisas como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Mi Señor, Meu Senhor, por amor del cual lo he perdido todo por amor do qual perdi tudo. y lo tengo por basura E o tenho por lixo, por esterco, para ganar a Cristo. para ganhar a Cristo. Miren esa palabra, lo he perdido todo. Prestem atenção a essa palavra. Eu tenho perdido a tudo. No nos aferremos a nada. Não nos apeguemos a nada. Con Cristo lo tenemos todo. Com Cristo temos tudo. Entonces aquí vemos factores importantes para un verdadero discípulo vencedor. Então aqui vemos fatores importantes para um verdadeiro discípulo vencedor. Lo que antes para nosotros era ganancia, O que para nós antes era lucro, ganho, ahora es pérdida. agora é perda. Entonces para nosotros poder servirle a Jesucristo Então, para que nós possamos servir a Jesus Cristo con eficiencia, com eficiência, debemos perderlo todo. temos que perder tudo. Hay hermanos que dicen, no, yo no, hay cositas que no quiero perder. Os irmãos pensam, mas há coisinhas que eu não quero perder. Y aún lo que el Señor deposita en nuestras manos. E ainda aquilo que Ele deposita, que o Senhor deposita em nossas mãos, Escuchen esto, hermano. escutem isso, irmãos, No es nuestro. não é nosso. Todo es del Señor. Tudo é do Senhor. Tú no tienes nada. Você não tem nada. Amén. Amém? Metámonos eso en la cabeza y en el corazón. Coloquemos isso em nossa cabeça e em nosso coração. Nosotros no tenemos nada. Nós não temos nada. Sigamos leyendo en Filipenses 3, del 9 al 10. Vamos seguir lendo Filipenses 3, do verso 9 ao 10. Dice, y ser hallado en Él, o sea, en Cristo, E ser achado nele, ou seja, em Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, não tendo minha própria justiça, que é pela lei, sino la que es por la fe de Cristo, mas sim a que é pela fé em Cristo. la justicia que es de Dios por la fe. A justiça que é de Deus pela fé. Amén. Amém? ¿Para qué? Dice, a fin de conocerle A fim de conhecê-lo y el poder de su resurrección. e o poder da sua ressurreição. Acuérdense que nosotros ya debemos estar viviendo una vida de resurrección. Vejam que nós já devemos estar vivendo uma vida de ressurreição. Y la participación de sus padecimientos. E a participação dos seus padecimentos, llegando sofrimentos, a ser semejantes a Él en su muerte. chegando a ser semelhantes a Ele em sua morte. Considerémonos ya, hermanos, muertos. Consideremos-nos mortos já, irmãos, para o mundo. Hay dos factores indispensables en el discipulado. Há dois fatores indispensáveis no discipulado. Uno es la negación de sí mismo Um é a negação de si mesmo y el otro es tomar su propia cruz e o outro é tomar sua própria cruz, para someterse a una vida de austeridad y obediencia. para submeter-se a uma vida de austeridade e de obediência. Algunos piensan que la cruz es estar enfermo Alguns pensam que tomar a cruz é ficar enfermo o tener un hijo díscolo, ou ter um filho problemático, um filho o problemático cosas por el estilo. ou coisas parecidas. Eso no es tomar la cruz. Isso não é tomar a cruz, Porque el Señor lo tomó desde antes de la fundación del mundo porque o Senhor a tomou desde antes da y fundação no do tuvo mundo esos problemas. e não teve problemas. Nunca le dio una fiebre, Nunca sentiu febre, ¿o sí? ou sentiu? ¿Ustedes leen en la Biblia que a Cristo le dio alguna fiebre? Você lê na Bíblia que Cristo alguma vez teve febre? Nunca. Nunca.
Leamos en Mateo 16, 24. Vamos ler em Mateus 16, verso 24. Dice, eso fue en la ocasión cuando él preguntó, ¿quién decís vosotros que soy yo? Isso aconteceu naquela ocasião em que ele perguntou: quem dizem vocês que eu sou? Y Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E Pedro lhe respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivente. Amén. Amém. Entonces Pedro le quiso estorbar, Então Pedro quis estorvá-lo, que se atrapalhá-lo, sometiera que se submetesse para su obra redentora en la cruz. à sua obra redentora na cruz. Y entonces él se dirigió a todos los discípulos. Então ele se dirigiu a todos os discípulos. Y dice en el versículo 24, E no versículo 24 então diz: entonces Jesús dijo a sus discípulos, então Jesus disse aos seus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, se alguém quer vir após mim, niéguese a sí mismo, negue-se a si mesmo, tome su cruz. tome sua cruz E siga-me. e siga-me. Cuando un creyente toma su cruz, Quando um crente toma a sua cruz, va camino directo al Calvario. ele vai direto ao caminho do Calvário. A la muerte misma del viejo hombre. Ele vai em direção à morte própria do velho homem. Cuando el Señor llevaba la cruz en las calles de Jerusalén, ¿para dónde iba? Quando o Senhor levava a cruz pelo caminho de Jerusalém, aonde ia? A la muerte, Para a morte. al Calvario. Ele ia ao Calvário. Entonces hay que dar muerte al hombre viejo, Então deve-se dar a morte ao velho homem, a ese hombre heredado de Adán. a esse homem que foi herdado de Adão. Cuando el creyente toma su propia cruz, Quando o crente toma sua própria cruz, va partiendo en dos la historia de su vida. ele parte em duas, ele reparte em duas a história da sua vida. O sea, antes y después de la muerte del ego. Ou seja, antes e depois da morte do ego. Amén. Amém. Medítalo, hermano. Meditem, irmãos. Si continúa viviendo para sí mismo, Se ele continua vivendo para si mesmo, no puede servirle a Cristo. não pode servir a Cristo. Amén. Amém? La cruz es muerte. A cruz é morte. En Mateo 10, 38, Em Mateus capítulo 10, verso 38, dice, el que no toma su cruz, ali diz: aquele que não toma sua cruz. hermanos, Cristo tomó su cruz. Irmãos, Cristo tomou sua própria cruz. Y Él nos dice que nosotros tomemos nuestra propia cruz. E ele disse que nós tomemos nossa própria cruz. ¿Está claro? Isso está claro? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, Aquele que não toma sua cruz e segue após mim, no es digno de mí. não é digno de mim. Entonces, el instrumento para la negación del yo O instrumento para a negação do eu es la cruz. é a cruz. Bueno, francamente, hermanos, Francamente, irmãos, hay que pedir al Señor que nos revele qué es la cruz, temos que pedir ao Senhor que Ele nos revele o que é a en cruz, forma personal. de forma pessoal. Hay que orarle, revélame la cruz. Temos que pedir: revela-me a cruz. ¿Lo van a hacer? Vamos fazer? Algunos me han dicho que ellos no piden eso porque les da miedo. Alguns dizem que não pedem isso porque dá medo. Pero más miedo nos debe dar Mas mais medo nos deve dar caer después en las tinieblas de afuera. cair nas trevas exteriores. Volviendo con la cruz. Vamos voltar à cruz. Frente a la cruz, Diante da cruz, el yo se va a oponer. o eu vai se opor.
Porque el yo tiene sus propios deseos. Porque o eu tem seus próprios desejos. Sí. Sus propios recelos frente al sufrimiento. El yo no quiere sufrir. Suas próprias seguranças diante dos sofrimentos. Porque el yo está inclinado al confort. Porque o eu está inclinado ao conforto. Amén. A la popularidad. A popularidade. A la grandeza. A grandeza. A la admiración. A admiração. Inclusive al poder político. Inclusive ao poder político. Y religioso. E religioso. El verdadero discípulo, o verdadeiro discípulo, el que lleva su propia cruz, ele leva sua própria cruz, lleva su propio medio de destrucción, ele leva seu próprio meio de destruição, de esos aspectos egoístas, de seus aspectos egoístas y carnales de sua vida, a fin de entregarse totalmente, a fim de se entregar totalmente al servicio de Dios, ao serviço de Deus. Al tomar tu cruz, hermanos, ao tomar sua cruz, irmãos, ya no puedes escapar de la muerte de tu yo. Você já não pode escapar da morte do seu eu. Amén. Amém. Señor, que esto nos ayude. Amém, Senhor. ¿Qué es la pobreza en el espíritu? O que é a pobreza em espírito? Eso muchas veces no se entiende. Isso muitas vezes não se entende. Los filósofos se les da por criticar al Señor Jesucristo. Os filósofos até mesmo chegam a criticar o Senhor Jesus Cristo. Porque él habló de la pobreza en el espíritu. Porque ele falou da pobreza em espírito. Nosotros como hijos de Dios, nós como filhos de Deus, debemos llevar una vida austera. Temos que levar uma vida austera. Como consecuencia de la pobreza. Como consequência da pobreza en el espíritu. Em espírito. Hablemos un tantito de eso. Vamos falar um pouquinho disso. En Mateo 5:3, la primera bienaventuranza. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, a primeira bem-aventurança. Amém. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Diz, bem-aventurados os pobres em espírito. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque deles é o reino dos céus. Dijimos ahora ratito. Dizemos agora no título. Nosotros no tenemos nada. Nós não temos nada. Todo es del Señor. Tudo é do Senhor. Si no tenemos nada, se nós não temos nada, somos pobres. Nós somos pobres. En el espíritu. Em espírito. ¿Lo vamos entendiendo? Vamos entendendo. En Lucas 14:33. Em Lucas capítulo 14, verso 33. Dice, ali diz: así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Assim pois qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui, no puede ser mi discípulo. Não pode ser meu discípulo. Podemos tenerlo en nuestras manos. Podemos ter em nossas mãos. Pero renunciamos a su propiedad. Mas renunciamos a essa propriedade. No es nuestro. Não é nosso, irmãos. Amén. Voy a decir algo que de pronto a algunos no les va a caer bien. Eu vou dizer algo que de imediato alguns vão entender. Que algunos no les va a caer. Não vai cair bem para alguns. Para algunos. Pero bueno. Mas vou dizer. El Nuevo Testamento. O Novo Testamento no enseña el diezmo. Não ensina o dízimo. El diezmo. Porque si yo saco el diezmo, porque se eu tiro o dízimo e lo llevo al alfolí e levo ali ao gasofilácio, como cumpliendo una ley, como que cumprindo uma lei, significa que el 90% significa que 90% é mío. É meu. E puedo hacer con ese 90%. Eu posso fazer com esse 90% lo que yo quiera. O que eu quero. Pero el 90% tampoco es mío. Mas os 90% tampouco é meu. Amén. Amém? Entonces, si tú eres guiado por el Espíritu, então se você é guiado pelo Espírito, el 100% es del Señor. 100% é do Senhor. Y Él es el que ordena lo que tú debes hacer con ese 100%. Ele que te ordena o que você deve fazer com esse 100%.
¿Cuánto debe llevar al alfolí? Quanto que você deve levar ao gasofilácio? Lo que el Señor te ordene. O que o Senhor ordenar a você. ¿Lo entendemos, hermanos? Entendemos, irmãos? El Antiguo Testamento O Antigo Testamento llevaban el diezmo, levava o dízimo. el pueblo terrenal, O povo terrenal, y con el 90% com 90%, hacían lo que quisieran. faziam o que queriam. Pero ahora nosotros no tenemos Mas agora nós não temos propiedades. propriedades. Bienaventurado el Bem-aventurados pobre en espíritu, os pobres em espírito, porque de ellos porque deles es é el reino de o los cielos. reino dos céus. ¿Lo entendemos? Nós o entendemos? Algunos como que dicen, Alguns ficam como que ah. ¿Cuánto debes llevar? Quanto que você deve De levar? pronto el 50% Talvez 50% de lo que te ganas. do que você ganha. Entonces, estos dos versículos Então esses dois versículos de Mateo 5:3 de Mateus capítulo 5, y verso Lucas 3 14:33 e Lucas 14:33 se complementan. se complementam. Nosotros solo administramos los bienes del Señor. Nós somente administramos os bens do Senhor. Amén. Amém? Bueno, ahí les dejo esa perla. O- Les dejo esa pérola. não entendi bem. Hã? No, ahí les dejo. E deixo para vocês essa pérola. Sí. Sí, es un modismo. Es un modismo, hermano. Sim. En cada idioma hay modismos. Bueno, hablemos un poquito ahora de la vida de resurrección. Vamos falar um pouco sobre a vida de ressurreição. Amén. El escenario y desarrollo del discipulado No cenário e no desenvolvimento do discipulado, es una vida de resurrección. o cenário e o desenvolvimento do discipulado é a vida de ressurreição. Amén. Nosotros tenemos tres partes: Nós temos três partes: espíritu, espírito, alma alma y cuerpo. e corpo. El día que nosotros O dia que nós fuimos salvos, fomos salvos, nacimos de nuevo, nascemos de novo, hubo vida en nuestro espíritu. houve vida em nosso espírito. Estaba muerto, Estava morto recibió vida, e recebeu vida, resucita. ressuscitou. De ella, nosotros vivimos una vida de resurrección, una vida espiritual de E resurrección. agora nós vivemos uma vida espiritual de ressurreição. Entonces vamos a analizar un poquito en Colosenses 3, Então vamos analisar um pouquinho ali em Colossenses 3, del versículo 1 al 3. do versículo 1 ao 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, Ali diz: se pois haveis ressuscitado com Cristo, buscad las cosas de arriba, buscai as coisas lá do alto, donde está Cristo sentado aonde está Cristo assentado a la diestra de Dios. à destra de Deus. Versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba, O versículo 2 diz: ponham a mente, a busca de vocês nas coisas do alto, no en las de la tierra. não nas da terra, Porque nosotros somos un pueblo celestial. porque nós somos um povo celestial. Amén. Amém? Porque habéis muerto. Porque vocês foram mortos. Acuérdense de la cruz. Lembre-se da cruz. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. E vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Somos el cuerpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Entonces el discípulo tiene plena conciencia Então o discípulo tem plena consciência de que ya vive una vida de de resurrección. que ele já vive uma vida de Y ressurreição. de que su esfera de morada E de que sua esfera de morada es los lugares celestiales. é os lugares celestiais. Nosotros no somos ya de la tierra. Nós já não somos mais da terra. Apenas somos peregrinos acá. Apenas somos aqui peregrinos. El siguiente versículo, el 4, No versículo seguinte, o versículo 4. dice, cuando Cristo, vuestra vida, Quando Cristo, vossa vida, se manifieste, se manifestar, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. então vós também sereis manifestados com Ele em Con Él glória. en gloria. Hermano, Irmão,
Si nosotros ahora no vivimos una vida de resurrección espiritual, Se nós aqui não vivemos uma vida de ressurreição espiritual, no podremos ser manifestados con Cristo en gloria cuando Él venga. não vamos poder ser manifestados em glória com Cristo quando Ele voltar. Tenemos que vivir esa vida de resurrección ahora Temos que viver essa vida de ressurreição agora, para que se manifieste para que se en manifeste, nosotros esa gloria en la venida del Señor. para que se manifeste em nós essa glória na vinda do Senhor. Aunque seamos hijos de Dios, Ainda que sejamos filhos de Deus, habrá una gran diferencia. haverá uma grande diferença. No nos engañemos, hermanos. Não nos enganemos, irmãos. Los versículos 5 al 7 Os versículos 5 a 7. dice, haced morir. Fazei morrer. Estamos hablando del costo, del precio del discipulado. Estamos falando do custo do discipulado. Amén. Amém? Entonces dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Então ali diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrenal. Ahora hay una lista de esas cosas terrenales. Agora aqui é uma lista dessas coisas terrenas. Fornicación, Fornicação, impureza, impureza, pasiones desordenadas, paixões desordenadas, malos deseos y avaricia, maus desejos e avareza, que es idolatría. que é idolatria. Que a veces el dinero es como un Dios para las personas. Às vezes o dinheiro é como um Deus para as pessoas. Amén. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, Coisas pelas quais a ira de Deus vem sobre os filhos da en desobediência, las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. nas quais vós também vivestes em outro tempo, Cuando vivíais en ellas. quando vivieis nelas. Aquí nos está diciendo que hay creyentes que no han hecho morir lo terrenal en su ser. Aqui nos está sendo dito que há crentes que não têm feito morrer a terrenal em seu ser. Amén. Hay creyentes. Há crentes Y que hay mucha probabilidad e que há muita probabilidade de que aún no estén viviendo esa vida de de resurrección. que ele ainda não esteja vivendo essa vida de ressurreição. Versículos 8 al 10. Dos versículos 8 ao 10. Dice, pero ahora, Diz, mas agora, hermanos que estamos en Sorocaba, irmãos que estamos em Sorocaba, hay tiempo. há tempo. Amén. Amém? Vamos para Montemor, para Santa Bárbara, Vamos para Montemor, para Santa Bárbara, para Sumaré, para Sumaré, para Río, para o Rio, para Campina. para Campinas. Hay tiempo. Há tempo. Amén. Amém? Pero ahora, Mas dejad agora, también vosotros todas estas cosas. deixai também vós mesmos todas essas Y coisas. sigue la lista. E segue a lista: Ira, ira, enojo, ódio, malícia, malícia, blasfêmia, palabras deshonestas, palavras de vuestra boca. desonestas de vossa boca. No mintáis los unos a los otros, Não mintais uns aos outros, habiendo despojado Ah. del viejo hombre con sus hechos, havendo-vos despojado do velho homem com seus feitos, por medio de la cruz, por meio da cruz, y revestido del nuevo, e revestidos do novo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o qual, conforme a imagem daquele que o criou, se va renovando hasta el conocimiento se pleno. vai renovando até o conhecimento pleno. Entonces el auténtico discípulo, hermanos, no se puede quedar Então, o autêntico discípulo, irmão, não pode ficar o contentarse ou con el contentar-se solo conocimiento intelectual. com apenas o conhecimento intelectual. Sí. Yo conozco una hermanita Eu conheço uma irmãzinha que tiene varios cuadernos que tem vários cadernos llenos de anotaciones. cheios de anotações. Cada vez que va a una enseñanza, Cada vez que ela vai para um ensinamento, toma notas, ela toma notas, várias llena notas. una libreta Tem um livro, uma y sigue agenda, con otra, e segue Toma com nota. outra, tomando nota. pero nunca las vuelve a ver. Mas nunca volta a olhar para elas.
Es bueno tomar nota, É muito bom tomar notas, pero para estarla meditando, amén. mas para que você esteja meditando, amém? Amén. Amém? Gloria a Dios. Glória a Deus. Nosotros debemos todos los días pedir al Espíritu Santo, al Nós temos- Señor, que por su Espíritu Nós temos que pedir que o Senhor, pelo seu Espírito, nos revele su palabra nos revele a sua palavra y que la palabra vaya haciendo en nosotros su trabajo. e que a palavra vá fazendo em nós seu trabalho. Cortar en nosotros lo que es del alma Cortar em nós o que é da alma y del e o Espíritu. que é do Espírito. Amén. Una cosa son las cosas del alma Uma coisa são as coisas da y alma otras del Espíritu. e outras coisas do Espírito. Amén. Amém? El Señor le dijo a la samaritana que el Padre es Espíritu O Senhor disse à samaritana que o Pai é Espírito y que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. e que Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amén. Y a veces creemos que la adoración en la carne es adoración al Espíritu. E às vezes cremos que a adoração na carne é a adoração no Espírito. Ustedes se saben de memoria el versículo de Hebreos 4:12. Vocês sabem de memória o versículo de Hebreus 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. y más cortante que toda espada de dos filos, E mais cortante que qualquer espada de dois y fios. penetra E penetra hasta partir el alma y el espíritu. até o ponto de partir alma e espírito. Eso hay que tener una claridad de lo que es el alma y de lo que es el Você espíritu. tem que ter uma clareza do que é da alma e o que é do espírito. Y parte las coyunturas y los tuétanos, E a parte das conjunturas e das medulas. y discierne los pensamientos E discerne os y pensamentos las intenciones del e as corazón. intenções do coração. Amén. Amém. Vamos a ver un ejemplo paradigmático, la kenosis de Cristo. Vamos ver um exemplo paradoxo, a quinoses de Cristo. Cristo. Vamos a ver, es un poquito también. Vamos ver um pouquinho também. El Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, O Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, aceptó encarnarse. aceitou encarnar-se Y en el curso de su vida humana e no curso da sua vida humana y de su ministerio terrenal, e de seu ministério terrenal, Jesús demostró su ejemplo del discipulado. Jesus mostrou seu exemplo no discipulado. Entonces, vamos a ver un poquito allá en Filipenses 2. Então vamos ver um pouquinho ali em Filipenses capítulo 2. Podemos ver desde el versículo 5. Podemos ler a partir do versículo 5. 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Diz: haja, pois, em vós este sentir que houve também em Cristo Jesus. Eso está allí para nosotros, para que le imitemos. E isso está ali para nós, a fim de que nós imitemos. Dice, entonces, la intención de Dios Entonces, es invitarnos Então a intenção de Deus é convidar-nos a que nosotros conozcamos el giro a que nós possamos conhecer a mudança, o giro, sí, o que câmbio el Verbo de Dios experimentó que en su divina persona. o Verbo de Deus experimentou em sua divina pessoa. Él era Dios desde toda la eternidad. Ele era Deus desde toda a eternidade Tomó la decisión e ele tomou a decisão de tomar la cruz de tomar a cruz y de encarnarse. e de encarnar-se. Entonces, Dios quiere mostrarnos que es necesario que tomemos la misma actitud de Cristo. Então Deus quer nos mostrar que tomemos a mesma atitude de Cristo. Para eso está eso ahí. Para isso está aqui. ¿Cuál fue ese sentir de Cristo? Qual foi esse sentir de Los Cristo? versículos 6 y 7 lo van O diciendo. versículo 6 e 7 vai dizendo: Dice, el cual siendo en forma de Dios, o qual, sendo em forma de de Deus, Dios, desde toda la de Deus eternidad, desde toda a eternidade,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Não estimou o ser igual a Deus como coisa que devia se agarrar. Amén. Y es lo más alto que puede existir. E que é o mais alto que se pode existir. Sino que se despojó a sí mismo, Mas a si mesmo se despojou, tomando forma de siervo, tomando a forma de servo hecho semejante a los hombres. e fazendo-se semelhante aos El homens. glorioso Dios O glorioso se Deus despojó se despojou de su condición de Dios. de sua condição de No Deus. solamente se hizo hombre, E não somente se fez homem, se hizo esclavo de los se hombres. fez escravo dos homens. El verbo de Dios no se aferró. O verbo de Deus não se agarrou. ¿No se aferró a qué? Não se agarrou a quê? ¿Se despojó de qué? Ele se despojou do quê? Ese despojarse Esse es lo despojar-se que encontramos en el griego la palabra kenosis. é que no grego, ali essa palavra significa kenosis em grego. Es un vocablo griego que se usa frecuentemente É um vocábulo grego que se usa frequentemente en un sentido teológico no sentido teológico, con relación a la encarnación de Cristo. com relação à encarnação de Cristo. Al tomar la forma de Ao siervo, tomar a forma de servo, que la palabra siervo, según entiendo, viene de un griego que se llama doulos. a palavra servo, segundo eu entendo, vem do grego, daquela palavra que se proclama, se Ela- diz doulos. La traducción correcta es esclavo. A tradução correta é escravo. Entonces el verbo de Dios se vació, Então, o verbo de Deus se esvaziou, sí, se despojó, se despojou, se desnudó se desnudou de todas las prerrogativas de todas as y prerrogativas poderes que tenía como Dios Hijo. e poderes que tinha como Deus Filho. Entendámoslo bien. Entendamos bem. Cristo asumió entonces todas las limitaciones humanas Cristo assumiu então todas as limitações humanas inherentes a la condición de un verdadero hombre. inerentes à condição de um verdadeiro homem. Hombre. Algunos creen que él caminaba sobre las aguas porque era Dios. Alguns creem que ele caminhava sobre as águas porque era Deus. Él le dijo a Pedro, camina tú también. Ele disse a Pedro: caminhe você também. Y Pedro no era Dios. Pedro não era Deus. Lo vamos entendiendo. Então vamos entendendo. Él se despojó de todas sus prerrogativas como Ele se Dios. despojou de todas as suas prerrogativas como Deus. Entonces, ¿cómo es la cosa? Como que é essa questão? Fue una decisión y una limitación voluntaria. Foi uma limitação voluntária. Tenía que ser voluntaria. Tinha que ser voluntária. De otra manera no hubiera tenido valor delante de Dios. De outra maneira, isso não teria valor diante de Deus. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Isso é o que o Senhor quer de nós. Que nos despojemos voluntariamente Que nos despojemos voluntariamente. de lo que debamos despojarnos. Do que nos vamos nos despojar? Cada quien con el Espíritu Santo. Como? Cada quien, cada uno. Cada com a ajuda El do Espírito Espíritu Santo, Santo sabrá de qué va a despojarse. vai entender do que se deve despojar. Amén. Miren, hermano, Jesucristo irmãos. era tanto Dios como hombre Jesus Cristo era tanto Deus y como lo homem. seguirá siendo eternamente. E seguirá sendo por toda a eternidade. O sea, dos naturalezas en una sola Ou persona. seja, duas naturezas em uma só pessoa. Pero tengamos en cuenta esto, Mas tenhamos em conta isso, que sus hechos sobrenaturales, que seus feitos sobrenaturais, estando aquí en la tierra, quando ele estava aqui na terra, no los realizaba necesariamente en su condición de Dios. ele não os realizava necessariamente em sua condição de Deus. ¿Por qué? Por quê? Porque él se había despojado de sus prerrogativas como Dios, Porque ele havia se despojado das suas prerrogativas como Deus. sino que él obraba esos prodigios Ele antes, ele fazia esses por prodígios ser el hombre perfecto de Dios, por ser o homem perfeito de Deus. el hombre con íntima comunión con Dios, O homem com íntima comunhão com Deus. el hombre ungido O homem ungido por excelencia, por excelência. el hombre que siempre hizo la voluntad de Dios. O homem que sempre fez a vontade de Deus. Es lo que quiere el Señor de nosotros. É o que o Senhor quer de nós.
¿Está bien? ¿Lo Amén. vamos entendiendo? Vamos entendendo? Jesucristo es el primero de una nueva raza. Jesus Cristo é o primeiro Deus. De una nueva raza. É o primeiro de uma nova raça. Raza. Una raza que tiene la perfecta semejanza, imagen de Dios. Uma raça que tem a perfeita imagem e semelhança de Deus. Amén. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Isso é o que o Senhor quer fazer conosco. Y puede ocurrir con nosotros E pode ocorrer conosco. si empezamos Se começamos a llenar esas condiciones, a preencher essas condições. cada uno de nosotros. Cada um de nós. Mujeres y hombres. Morrer. Amém. Sim. Ahí tenemos el Mulheres e Espíritu homens. Santo Aqui temos o Espírito Santo para ayudarnos. para nos ajudar. Está todos los días esperando. E está todo dia esperando. Pero nosotros vivimos como loquitos, Como? Nós? Nós vivemos como loucos. pensando en otras cosas. Pensando em outras coisas. Como decimos, pensando en las muelas del gallo. Vixe, agora? Como que é? No. É um ditado? Pensando en lo que no debemos pensar. Sim. Pensando em que nós devemos pensar. ¿Oíste? Não devemos pensar. Pensando en otra cosa. Sim. No português é isso. Pensar na morte da bezerra. Muito bom. ¿Así? Em português é assim. Señor de la gloria, ayúdanos. En Juan 14, Em João 14, podemos leer los versículos podemos ler os versículos 11 al 14. Hermanos, pónganle mucho cuidado de esta cita, do 11 ao 14. Vamos pôr bastante atenção nessa citação, que nos da una claridad sobre lo que acabamos que nos dá uma de hablar. clareza sobre o que acabamos de falar. Yo les recomiendo que esta cita Eu recomendo que essa citação, le den mucha importancia. que vocês deem a ela muita importância. La escriban en un letrero grande en la casa. Escrevam ela num letreiro grande na casa de Amém. vocês. Esta cita Esta citação. dice así: créenme que yo soy en el Padre Diz assim: crede que eu sou no Pai y el Padre en mí. e o Pai em mim. Si ven esa intimidad que tenía este hombre con el Padre, Você vê a intimidade que esse homem tinha com o Pai? de otra manera, créenme por las mismas obras. De outra maneira, crede pelas mesmas obras. De cierto os digo, Em verdade vos digo: el que cree en mí, o que crê em mim, las obras que yo hago, as obras que eu faço, escuchen, escutem, las obras que yo hago, as obras que eu faço, Él las hará Ele también. as fará também. Ahí está la respuesta. Aqui está a resposta. Y aún mayores hará, E ainda maiores fará, porque yo voy al Padre. porque eu vou para o Pai. Y nosotros no somos dioses. E nós não somos deuses. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. E disse: e tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Lo haré. Gloria al Señor. Glória ao Senhor. Todo lo que pidieres al Padre lo haré, Tudo que para pedirdes que ao el Pai, eu Padre farei. sea glorificado en el Hijo. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Todo lo que ocurre Tudo que ocorre en nosotros, em nós, conforme a la voluntad de Dios, conforme a vontade de Deus, glorifica a Dios. glorifica a Deus. Si algo pidieres en mi nombre, Se algo pedirdes em meu nome, yo lo haré. eu o farei. Creer en Cristo está íntimamente unido con hacer la voluntad de Dios. Crer em Cristo está intimamente ligado a fazer a vontade de Deus. No es solamente una cosa mental, creo en Cristo. Não é somente uma coisa mental, eu creio em Es Cristo. hacer la voluntad de É Dios. fazer a vontade de Deus. Y hacer la voluntad de Dios E fazer a vontade de es Deus glorificar a Cristo. é glorificar a A Cristo. Amén. Amém? Acuérdense de la enseñanza del hermano Gerson anoche. Se lembrem do ensinamento do irmão Gerson ontem. Pídele entonces lo que quieras. Peçam então o que
o que queiras. Claro, conforme la voluntad de Él. Claro, que seja conforme a sua vontade. Y Él se manifestará en ti con todo poder. E ele se manifestará em ti com todo poder. Con todo poder. Com todo poder. Sigamos en Filipenses 2, el versículo 8, Vamos voltar a Filipenses 2, verso 8, donde está la kenosis. onde aparece a quinosis. Dice, Diz: y estando en la condición de hombre, e estando na condição de homem, se humilló a sí mismo, se humilhou a si mesmo, haciéndose obediente hasta la muerte se fazendo obediente até a morte y muerte de cruz. e morte de cruz. O sea que a los ojos de Dios, Ou seja, aos olhos de Deus, Cristo tomó su cruz Cristo tomou sua y cruz fue crucificado e foi crucificado desde antes de la fundación del mundo. desde antes da fundação do mundo. Es un misterio, pero es la realidad. Isso é um mistério, mas é a realidade. Pero vamos a leerlo en Apocalipsis 13:8. Vamos ler também Apocalipse 13, verso 8. Ahí está hablando de la bestia. Aqui está falando da besta. En Apocalipsis 13:8. Em Apocalipse 13, verso 8. Dice, y la adoraron, E diz assim: e a adoraram. o sea, a la bestia. Adoraram a besta. Todos los moradores de la tierra, Todos os moradores da terra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida, del cordero que fue inmolado do cordeiro que foi imolado desde el principio del mundo. desde o princípio do mundo. Amén. Sin embargo, las escrituras Entretanto, as escrituras no aclaran todas las implicaciones de la kenosis. não esclarecem todas as implicações da quinosis, Porque Dios no nos da todo en bandeja. porque Deus não nos dá tudo de bandeja. Dios va revelando. Deus vai revelando. Amén. Amém? Hay misterios divinos que la mente humana, que es finita, no puede sondear. Há mistérios divinos que a mente humana finita não pode Si sondar. Dios dice que Él fue crucificado desde antes de la fundación del mundo, Se Deus disse que ele foi crucificado desde antes da fundação do yo mundo, no lo puedo entender, nós não podemos entender. pero es la verdad. Mas é a verdade. Amén. Amém? Así de sencillo. Assim é o Senhor. Assim simplesmente. El caso es que el Señor Jesucristo dio ejemplo de obediencia y sometimiento al Padre en todo momento. A questão é que o Senhor Jesus Cristo deu exemplo de obediência e submissão à vontade do Pai em todo momento. Entonces estamos tomando de Cristo el ejemplo para nosotros como discípulos. Então estamos tomando de Cristo o exemplo para nós como discípulos. Amén. Ahí lo dice el Señor en Juan 5:30. Em João 5,30 o Senhor diz: No puedo yo hacer nada por mí mismo. eu não posso fazer nada por mim mesmo. Y era Dios. E ele era Deus. Según oigo, así juzgo. Segundo ouço, assim eu julgo. Y mi juicio es justo. E meu juízo é justo. Porque no busco mi voluntad, Porque não busco minha vontade, sino la voluntad del que me envió, mas sim a vontade daquele que me enviou, la del Padre. a do Pai. Amén. Amém? Cristo obedeció. Cristo obedeceu. Y en su encarnación, hermanos, descendió para realizar su obra redentora. E Cristo obedeceu e em sua encarnação desceu para realizar sua obra redentora. Como hombre, Como homem, no como Dios. não como Deus. Hay otras citas bíblicas Há outras passagens bíblicas que se relacionan con la kenosis. que estão relacionadas com a quinosis. Les voy a dar solamente una. Eu vou dar somente uma. Cuando en el momento en que él iba ya a expirar en la cruz, Quando ele ia expirar na cruz, ¿qué dijo? o que ele disse? Padre mío, Pai, ¿por qué me has abandonado? por que me abandonaste? Esa es muestra de que él se había vaciado Isso é a mostra de que ele havia se esvaziado de todas las de todas sus prerrogativas como Dios. de todas as suas prerrogativas como Deus. Dios lo abandonó. Deus o abandonou. Amén. Amém?
Gloria al Señor. Glória ao Senhor. Entonces, repito esta idea, hermano. Então eu repito essa ideia, irmãos. Cristo, al resucitar, Cristo, ao ressuscitar, dio comienzo a una nueva raza. deu começo a uma nova Una raça. raza pensada por Dios Uma raça pensada por Deus como una nueva creación. como uma nova criação. Recuerden lo que dice Pablo en la 2 de Corintios Se lembrem do que Paulo diz em 2 Coríntios, 5:17. no capítulo 5, verso 17. De manera que si alguno está en Cristo, De maneira que se alguém está em Cristo, nueva criatura es. nova criatura é. Las cosas viejas pasaron. As coisas velhas já passaram. Y aquí todas E eis que todas son hechas nuevas. se fizeram novas. Nosotros ahora somos nueva creación. Nós agora somos nova criação. Por eso dice la Biblia que somos hijos de Dios. Por isso a Bíblia diz que somos filhos de Deus. Porque Dios nos ha hecho directamente a nosotros Porque Deus nos fez diretamente a nós una nueva uma creación. nova criação. Amén. Amém? En el Antiguo Testamento solamente eran hijos de Dios los ángeles, No Antigo Testamento, somente os anjos eram filhos de Deus, creados directamente por criados diretamente por Ele. Dios. Y Adán. E Adão. Cuando tú ves que la genealogía del Señor Jesucristo, Quando você vê que a genealogia do Senhor Jesus Cristo, que dice que él era hijo de José, José era hijo de otro que ele era filho de José, José de outro, y de otro y de otro hasta que llega e vai indo de outro em outro até que chega a Set. a Sete. Y dice, Set, hijo de Adán, E diz Sete, filho de Adão, Adán, hijo de Dios. e Adão, filho de Deus. Ahora nosotros somos hijos de Dios Agora nós somos filhos de Deus, porque somos creación directa de porque Dios. somos criação direta de De Deus, Dios, como hijos de Dios. como filhos de Deus. Tenemos ese gran privilegio. Temos esse grande privilégio. Aleluya. Amém. Eso es una nueva raza que emerge sobre la tierra. Ou seja, é uma nova raça que emerge sobre a terra, Es una raza indispensable para traer el nuevo reino de Dios uma raça que é indispensável para trazer o reino de Deus y su justicia. e sua justiça. Amén. Amém? Les iba a hablar acerca del costo del discipulado, Eu ia falar sobre o custo do discipulado, pero es un poco largo, mas é um pouco longo. longo. Entonces mejor lo dejamos y mañana lo Vamos deixar então e amanhã complementamos. Amén, nós hermano. complementamos. Amém? Gracias, hermano, por escucharnos. Graças, irmãos. Obrigado Graças. por nos escutar. Gracias te damos, Padre Santo, en esta hora, Graças te damos, Pai Santo, por essa hora, por tu gran misericordia. por sua grande misericórdia. No somos, Señor, dignos, pero tú nos has hecho dignos por tu Hijo Jesucristo. Nós não somos dignos, Senhor, mas o Senhor nos fez dignos pelo seu Filho Jesus Cristo. Ayúdanos a entregarte a ti todo nuestro ser. Ajuda-nos a te entregar todo o nosso ser, Que podamos aprovechar este tiempo que possamos aproveitar esse tempo que nos resta en la tierra que nos resta aqui na terra para hacer tu voluntad, para fazer tua vontade glorificar tu e nombre. glorificar o teu En nome. Cristo Jesús. Em Cristo Jesus. Amén. Amém. Gloria a Dios. Amém.